Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, eu me chamo professora Yasmin e hoje vou ministrar uma aula bem legal para vocês, tá certo? O tema da nossa aula hoje é Eu Gosto de Ler. E a pergunta é, você aí gosta de ler? Será? E hoje também nós vamos falar um pouquinho sobre o que é um texto, né? E também vamos falar sobre as características de um texto e a interpretação. Agora você fala assim, professora, agora você me pegou. O que é interpretação? O que é um texto? Mas, para início de conversa, vamos falar sobre este mocinho bem aqui, certo? Vamos falar sobre o livro. Se estamos falando sobre a leitura, não tem como nós não falarmos sobre o livro. Fiz até um cartazinho para ele, ó, que fofo. Então, vamos falar sobre Eu Gosto de Ler, né? Então, vamos falar sobre os benefícios da leitura, né? Professora, ler tem algum benefício? Bem, e eu te garanto que são os melhores. Por exemplo, quando você come alguma fruta, esta fruta, ela tem um benefício para você, para o seu corpo, certo? Por exemplo, quando você come ou toma o suco da laranja, ela tem um benefício maravilhoso, que nela contém o quê? A vitamina C, né? Que ela vai te ajudar muito no seu corpo. Por exemplo, o mamão, né? Para quem tem algum problema na barriga e tal, ele vai te ajudar, né, nessa parte, certo? Então, a leitura em si, ela tem muitos benefícios. Os benefícios dela, eu te garanto que são os melhores, né? Por exemplo, ela vai te ajudar no teu intelecto. Como assim, professora, no meu intelecto? Né? Ela vai te ajudar a pensar diferente. Quer dizer que eu tô pensando errado? Não. Ela vai te dar um suporte, né? Ela vai te ajudar a pensar totalmente diferente, né? Ela vai te ajudar também a escrever de uma forma correta. E também ela vai te ajudar a escrever. Como assim? Porque, vamos aqui para nós. Tem coisas que você escreve, como você fala. Por exemplo, você fala casa, o som é za, né? Então, tem pessoas que fazem o quê? Assim como eles falam, eles escrevem, né? E tem pessoas que falam casa, então eles vão escrever C-A-Z-A. Então, é isso. Então, ele vai te auxiliar na tua forma de escrever. Por quê? Porque você vai ler e você vai conhecendo as palavras, como elas são escritas, né? Quais os seus significados, certo? Então, através da leitura, ela vai te auxiliar em muitas coisas, em N coisas, né? Principalmente no teu intelecto, vai te ajudar a pensar, a ver as coisas de um modo diferente, né? Mas aí você vai dizer assim, professora, eu não gosto de ler, porque toda vez que eu começo a ler, me dá sono, me dá uma coiira grande, né? Me dá um desânimo, né? Então, a leitura, ela vai te ajudar, como acabei de falar, demais mesmo, né? Então, você pode até falar assim, professora, na minha casa eu não tenho livro. Mas você pode ler, por exemplo, a bula de um remédio. Professora, fala sério, eu vou sair lendo as bulas dos remédios? É uma leitura, leia. Você lê, vai te ajudar muito mesmo, né? No seu intelecto, a sua forma de pensar, a sua forma de falar, né? Você vai conhecer novas palavras, novas expressões, você vai se expressar de uma forma totalmente diferente, né? Aí as pessoas que te conhecem, quando você começa a praticar a leitura, tu tá falando desse jeito, rapaz, mudou, né? Então você muda. A leitura,
ela muda totalmente a nossa vida, né? Porque nós começamos a nos expressarmos diferente, a dar as nossas opiniões, né? Então ela vai nos auxiliar demais, certo? Daqui a pouquinho nós retornaremos. Vamos falar também sobre a questão do texto, né? Como acabei de falar, o que é um texto? Para você aí da telinha, o que você acha que é um texto, tá, professora? O texto é um monte de palavras junto? É. Até afinei a voz, né? É. Então, o texto ele pode ser um monte de palavras juntos, mas vamos dar 2 significados bem legais para ele? Vamos lá. Primeiro significado. O texto, nós podemos botar aqui que o texto é o quê? É uma aglomeração de quê? De palavras, né? São uma aglomeração de palavras, um monte de palavras, né? Mas só relembrando que só no texto a gente pode aglomerar, tá certo? Lá na rua a gente ainda não pode aglomerar, tá bom? Então, o texto é o quê? É uma aglomeração de palavras. Esse é o nosso primeiro significado. Ah, professora, tá mole, tá de boa, né? Então, vamos lá para o nosso segundo significado. Qual é? Então, o nosso segundo significado é que o texto é o quê? É um conjunto, o quê? Organizado de quê? Vamos organizar aqui. É um conjunto organizado de quê? De palavras, que através destas palavras nós podemos formar o quê? Nós podemos formar frases, certo? Nós podemos formar frases, tá bom? Então, a gente já aprendemos o quê? Que o texto, ele pode ser o quê? Uma aglomeração de quê? De palavras. E também, ele é também um conjunto organizado de palavras que formam o quê? Que formam frase. Mas vamos lá novamente. O texto, ele pode ser também... Vamos lá. O texto, ele também contém o quê? Características, certo? Ele contém características. Que características são essas, professor? Fala sério, quer dizer que a gente tem que saber o que é um texto, ainda tem que saber as características que tem nele? Sim, porque através dessas características a gente vai saber interpretar o texto da forma correta, né? Vamos lá, a primeira característica é o quê? É a linguagem, como aquele texto foi feito, como ele é feito, né? E a segunda é o contexto. Acabei dando a resposta, né? Então, a primeira é a linguagem do texto, né? Que a linguagem é um elemento básico do texto. Então, a segunda, essa foi a primeira característica, né? Então, a segunda característica é o contexto daquele texto, né? Então, o contexto, ele também influencia na estrutura do texto. Vamos lá. Essa foi a nossa segunda característica. A terceira característica é o público-alvo do texto, é o público-alvo do texto, né? Então, por exemplo, este livro bem aqui, o título dele tem o quê? Um bom professor faz toda a diferença. Então, através do título, a gente pode notar qual é o público-alvo deste livro. Então, qual é, professor? Então, ele já está dizendo, né? Um bom professor faz toda a diferença. Então, o público-alvo deste texto é o que? São os professores, tá certo? Então, todos os textos, todos os livros têm os seus grupos-alvos. Por exemplo, vai ter texto que vai falar sobre família, vai falar sobre pais, sobre alunos, né? Sobre a escola, sobre mãe, né? Vai falar sobre comportamento. Então, todo texto tem o seu público-alvo, né? Então, vamos lá recapitular, né? Qual é a primeira característica do texto? A linguagem. A segunda é o quê? O seu contexto. E a terceira é o público-alvo, certo? Mas também tem os tipos de texto. Nós acabamos de falar sobre as características. E também tem os outros 2 tipos de texto, que são os textos verbais e os textos não verbais, certo?
Agora eu lhe pergunto, o que são textos verbais? Aí, professora, não sei. Então, vamos lá. Os textos verbais são o quê? São aquele que nós utilizamos as palavras. Por exemplo, aqui é um texto verbal, onde nós temos palavras, certo? Agora, textos não verbais. Os textos não verbais são o quê? São aqueles que utilizam apenas elementos para construir um sentido. Como assim, professor? Elementos, imagens. Por exemplo, os sinais de trânsito são textos, mas são textos não verbais, né? Que são apenas, eles apenas usaram elementos, né? Para transmitir uma mensagem. Por exemplo, bem aqui, nós temos o texto texto verbal, que são as palavras, e bem aqui nós temos o texto não verbal, que é através da imagem, né? Através dessa imagem nós podemos fazer uma leitura. Qual leitura, professora? Por exemplo, beba água. Pronto, já fiz a leitura do meu texto, né? Então, hoje nós aprendemos um pouquinho sobre o texto. O que é um texto? As características de um texto, certo? E agora, assim, eu falei assim no início para vocês sobre a questão da leitura, quanto ela é importante, né? Então, leia um livro, leia uma bula, né? Faça a leitura de leia um jornal, porque é fundamental. Como diz Paulo Freire, né? É preciso que a leitura seja um ato de amor. Não leia só vou ler porque o professor mandou, não. Leia, mas leia com amor, tá certo? Obrigado, tchau.